Sejam bem-vindos a mais um programa Marco no Mapa. No episódio de hoje, nosso bate-papo vai entrar pelo universo das formas, do contorno, da arte, enfim, da estética. E para falar desse tema, eu trouxe dois convidados para lá de especiais. Olha, de verdade, é um privilégio ter eles sentados aqui com a gente hoje. Como que será o olhar deles quando estão viajando por esse mundão? É isso que eles mesmos vão contar para vocês. Minha primeira convidada está há 16 anos deixando as residências e as clínicas médicas mais bonitas, mais sofisticadas, com bom gosto. E o meu outro convidado, ele é paraense de natureza, mas eu tenho certeza que eu posso arriscar que ele é mineiro de coração. Sim. Eu sou fã incondicional, adoro o trabalho dele. E as obras deles estão espalhadas aí por espaços públicos, por praças, por residências, enfim, embelezando a nossa cidade e a residência das pessoas também. Ana Lívia, Ricardo Carvão, muito obrigado por toparem estar comigo aqui hoje. Obrigado, pelo convite. Sim, uma honra estar aqui do lado do Ricardo. É uma alegria para mim estar com vocês. Bom, eu vou começar com uma pergunta bem genérica. O que as viagens influenciam o processo criativo de vocês? Bom, eu acho que viajar, quando a gente viaja, a gente nunca volta a mesma pessoa. Não sei se você concorda. Concordo plenamente. Então, assim, cada viagem é uma descoberta, a gente abre a mente para novas possibilidades, né? Às vezes eu estou com dificuldade numa criação no projeto, é só viajar que tudo, dá né? Aquela... às vezes você vê uma referência, uma inspiração na viagem mesmo, mas às vezes também é só um clique, assim, que aí você, de repente, tem as ideias, né? Porque acho que a mente se abre, concorda? Sem dúvida. Novas expectativas, né? Desde o percurso até chegar no local, já começa, né? São sempre novidades. O processo de viajar, ele também faz parte, né? Tem gente que fica muito na ânsia de chegar, né? Do destino em si. Mas você falou uma coisa que eu acho bem interessante. O processo da viagem. Por mais que possa ser uma viagem cansativa, sei lá, pegar um avião, alguma coisa, mas tem vários tipos de viagem que o processo também faz parte, né? Que também é legal, sim, né? Sim. E mesmo estando no mesmo local, eu já começo a viajar. É só eu pensar numa nova escultura e aí saio daqui, às vezes estou do outro lado da Lua ou de outro planeta. Vocês conseguem separar viagem, por exemplo, a lazer do que a trabalho? Falar assim, não, essa aqui eu só vou curtir, só vou divertir, não quero pensar em trabalho, em nada. Vocês conseguem fazer essa desassociação? Eu consigo, mas a gente sempre fica ligado, né? Com o radar ali de arquiteto, reparando, né? Todo lugar que vai. Imagino que você também se inspire com a viagem. Assim. Eu não consigo desligar. Não. A criação, para mim, é oxigênio. 24 horas. Eu estou dentro do avião. Para mim, a frustração é estar na cadeira do meio, tudo não está na janela. Que aí, olhando já, vendo a natureza, vendo as montanhas, os rios, o que for, para mim já a inspiração e já te alimenta. Isso. Uma coisa interessante, assim, viajar, né, em grande parte das vezes, está muito associada a você chegar num monumento para tirar uma foto, numa obra de arte para tirar uma foto. E quando a gente pensa na concepção e na execução desses lugares, desses monumentos, dessas obras de arte, eles foram realmente concebidos e executados por pessoas da profissão de vocês. Por pintores, por escultores, por arquitetos. É uma responsabilidade, né? Vocês têm essa consciência de que a profissão que vocês escolheram, de certa forma, conta um pouco da história do mundo? Sim. É interessante que quando eu viajo eu gosto de ir para locais que a cultura seja bem diferente da minha. Para a Ásia, para lugares mais exóticos. Mas eu fui para Paris e, evidente, procurando coisas fugir do convencional. Sim. E um dia eu estava próximo à Torre Eiffel. Eu não tinha intenção de ir à Torre Eiffel. E eu acho incrível essas coisas, quando quebra uma coisa que você está
pensando. Ao chegar aos pés da torre, eu comecei a chorar de ver ali como que, estou emocionado até só de falar isso novamente, de ver como em 1880 e pouco, um sujeito fez uma obra de 350 metros aproximadamente, né? Sem ter solda, sem ter todas as coisas, quando agora, no momento, com toda a tecnologia, para fazer uma peça como lá a minha primeira obra pública, o Monumento à Paz, né, que tem 24 metros, né? Eu achei uma coisa assim, e as pessoas acham uma coisa fantástica, tudo. Você tem uma peça com 92 toneladas, 24 metros, e 300 e tantos metros, isso há mais de um século, né? Emociona mesmo, né? E a Torre Eiffel, originalmente, ela seria derrubada, né? Ela era provisória, né? Exatamente. Ela é uma instalação provisória com tempo, né, determinado de vida e está lá até hoje. E realmente ela tem uma conexão com Paris que é diferente quando você está ali né? experimentando o espaço, né? E vendo a obra pessoalmente, né? Realmente. Você tem essa consciência também, Ana, de que arquitetos também contam a história do nosso mundão? Em todas as escalas, né? Então, assim, a arquitetura eu acho que influencia até no dia a dia da pessoa. Se você está num ambiente bonito, bem planejado, influencia no humor, na produtividade, no bem-estar, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Uma obra bonita, emociona. Então, acho que a gente tem que ter consciência disso. Eu falei a respeito da Ásia, né? É interessante lá, em termos da arquitetura, da engenharia, a utilização do bambu, né? Andaimes feitos de bambu, né? Que é tido como aço vegetal. Exatamente. Cada lugar, cada localização usa a matéria que tem, né? E realmente, por exemplo, não sei, não sou nada de arquiteto, nem de engenheiro, nem nada, mas a gente sabe, por exemplo, que o Brasil existe uma característica de edificações mais da alvenaria e tudo mais, e os Estados Unidos, por exemplo, são coisas mais pré-moldadas, sei o quê. Então, cada um no seu... Vai moldando, a cultura vai moldando, né? E acho que viajando eu percebi muito assim, que não existe certo e errado na arquitetura, né? Existe o que é certo para aquele lugar, né? Para aquele contexto, para aquela cultura. Sim, então a gente percebe isso muito, essa variação, né? Quando a gente está viajando. Ricardo, paraense. E eu fui ousado em dizer aqui que eu acho que você já é mineiro de coração. Se você me corrija se eu estiver errado. Não, você deixou sua marca na nossa cidade, né? A gente tem, por exemplo, aqui, eu vou mencionar aqui, por exemplo, o Monumento à Paz, que você mesmo citou, né? Na Praça do Papa, Belo Horizontinos, aquele monumento incrível lá na Praça do Papa, foi feito pelo Ricardo Carvão. Você tem ali, aqui no Belvedere, do lado da gente, o Milênio, né? No Belvedere. Isso. Você tem o voo lá no aeroporto de Confins. Então, você deixou Praça da Liberdade, enfim. Belo Horizonte está, graças a Deus, povoada aí, com suas obras, né? Que realmente são coisas maravilhosas. Você acha que os paraenses têm um pouquinho de ciúme? Eu creio que não. Acho que nós sempre nos orgulhamos de ver um conterrâneo, né, fazendo alguma coisa pelo local, pelo povo. Quando eu cheguei aqui, em 1964, eu fui surpreendido com a visitação dos bustos dos fundadores, Arão Reis, engenheiro urbanista, que fez o projeto inicial da cidade, né? E me senti orgulhoso de saber que um conterrâneo que tinha iniciado o plano aqui da cidade. E pensei, bem, espero também poder deixar aqui minha contribuição a essa terra, a esse povo que está me acolhendo. Que te acolheu, né? Os paraenses, então, estão bem sintonizados com a gente aí, né? Vocês sabiam que a gente está aqui conversando, batendo papo, mas tem muitas pessoas agora sentados em algum aeroporto desse Brasilzão afora, ou do mundo afora, na verdade, dentro de uma sala de embarque, esperando seu voo para viajar? E é esse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Quem aí está dentro da sala de embarque agora? Olá, boa tarde, eu sou a Dênia, estou aqui no aeroporto de Cancún
vindo de Tulum e voltando para o Brasil. E quero mandar um beijo para o Marco, do programa Marco no Mapa. Beijo, querido, sucesso. Habla, meu amigo Marco em El Mapa. Estou aqui no Aeroporto Internacional de Cancún e não poderia deixar de mandar um abraço para o meu amigo e dizer que suas dicas foram fundamentais para que eu tivesse a melhor experiência aqui no México. Afinal, foi minha primeira vez e suas dicas valeram ouro. Então, um grande abraço, meu amigo. Como que vocês enxergam a relação entre a estética e a beleza de uma cidade, de um lugar, com a felicidade daquela população? Eu acho que tem um impacto direto, o ambiente, né? Tanto a parte da beleza, quanto também a funcionalidade, né? Isso é uma relação muito direta com o humor, com o bem-estar. Então, Sem acho dúvida. que, com certeza, né, um lugar bonito deixa as pessoas mais felizes. Quando a né? gente fala de né, lugares externos, assim, existe, né, a população em si, e aí até indo um pouco para o lado da arquitetura, você morar num local, né, acho que assim, me corrija se eu estiver errado, nem sempre o caro é o que é o bacana, né? Às vezes a pessoa ela não é uma pessoa de posses, né, uma renda um pouco mais baixa, mas ela consegue deixar o ambiente dela também de uma forma que ela se sinta aconchegada, acolhida, goste de ir para casa, né? E aquilo transforme o humor dela, chegar em casa faz que de repente o problema que ela viveu lá fora se transforme. Isso está muito ligado a essa questão de entender o cliente. Com alma, né? Que acho que um bom projeto tem que retratar a história, né, daquele morador, daquele local, daquela pessoa. Então tem que ter essa identidade, primeiro de tudo, e além de tudo, o aconchego, né, igual você falou, a beleza, né, igual também as obras de arte, né, esse ponto que eu ia chegar. Tocam, né, as pessoas, a alma das pessoas, independente da pessoa ser simples, né, ela fica emocionada com aquilo. Não é? E o Ricardo, a gente estava aqui nos bastidores, aqui batendo um papo antes, e o Ricardo colocou que um grande prazer da vida dele são as esculturas, as obras que estão em espaços públicos, porque ele acaba democratizando a arte dele. Não é isso, Ricardo? Quando uma peça está num museu, está numa galeria de arte, muitas vezes inibe uma pessoa mais simples de entrar. Ela se sente constrangida, acha que não está preparada, não está à altura de estar naquele local, acha que vai ter que pagar alguma coisa ou que vão barrá-los, né? E na praça, num parque, qualquer um pode estar apreciando ali, né? E é impressionante que não precisa ter um conhecimento de arte para poder ser tocado, né? É como Mozart falou, né? Que pode-se apreciar as estrelas sem precisar ter o conhecimento de astronomia, de astrologia. O Picasso diz que a gente pode se encanta com o canto de um pássaro, mesmo sem entender o que ele está falando, né? expressando ali, né? Só pode ser a emoção, né? A alegria, um canto alegre, um canto triste. Sim. Porque a obra de arte é isso, né? Ela toca as pessoas de formas diferentes, né? Cada um tem uma percepção diferente, né? E quando você está concebendo uma obra de arte, seu processo criativo ali, você tem alguma percepção mesmo do que aquilo pode causar? Não, né? É uma coisa muito livre, né? Sim, é uma coisa que sempre me acontece, é de procurar passar momentos de deleite, de leveza. A arte tem várias possibilidades, né? Até assim, de acusar, de mostrar, dar um impacto, como a obra de Picasso, Guernica, né? Mostrando ali o horror da guerra. Mas eu acho que a gente já é bombardeado constantemente, mesmo procurando qualidade de vida, por notícias de guerra, corrupção negativas, né? De assassinato. Então, que o meu trabalho seja um bálsamo, que seja por momentos a pessoa possa se desligar disso e estar numa... Daquela respirada, né? Alimentar uma leveza, né? Você falou uma coisa interessante aí, Ricardo, em relação de novo, essa questão da democratização da arte e tal.
de atingir mais pessoas. Eu fiz um curso de gestão cultural há alguns anos atrás no Palácio das Artes. Palácio das Artes, para quem não é de Belo Horizonte, é um celeiro aqui de cinema, teatro, enfim, óperas, é o nosso palácio mesmo, né? O nome já diz tudo, né? E na época o presidente, que agora eu não vou me recordar o nome dele, o presidente do Palácio das Artes falou exatamente isso. O meu grande desafio aqui nesse espaço é que esse tanto de pessoa que passa na porta todo dia saiba que ela pode entrar. Que aqui não seja uma barreira, porque as pessoas às vezes veem aquele negócio e falam, nossa, isso aqui é só para quem é culto, para quem é rico, para quem não sei o quê. E não, né? A arte, ela existe para realmente atingir a todo mundo, não é isso? Exato. Sim. E até nos projetos de arquitetura, não é quem tem dinheiro que vai contratar, né, um profissional, um arquiteto. Eu acho que as pessoas cada vez mais estão percebendo a importância, né, de ter um espaço bonito e aconchegante, organizado, né, nas suas vidas, independente de classe social. Acho que isso é muito importante. 1972 a 79 foi o meu primeiro ciclo de arte, de esculturas, e em 79 eu fiz minha primeira exposição das minhas obras no Palácio das Artes. E eu fiquei anônimo no local do recepcionista para colher informações Olha, que legal. verdadeiras, sem no anonimato. Sim. O cliente oculto de hoje em dia, né? Ações de verdade. E interessantíssimo tudo, porque um momento passou um operário desse com aquelas botinhas mesmo assim de plástico, com capacete, e ele correndo assim, parece que estava com certa pressa, e foi olhando a vitrine, estava tudo aberto, não tinha nada de plotagem. Sim. Né? E parou, voltou, chegou constrangido próximo a mim e disse assim, pode entrar, tem que pagar alguma coisa? Eu disse, não, esteja à vontade. E ele foi, rodou, voltou com os olhos brilhando. Que né? incrível. E pegou e disse, nossa, pena que eu tenho que marcar ponto agora, né? Mas ganhei meu dia. Que Aí eu incrível. perguntei o nome dele, não recordo. E peguei um catálogo e fiz uma dedicatória e entreguei para ele. Disse, são obras minhas, né? Nossa. Ele ficou assim numa felicidade, de repente murchou totalmente. Eu disse, Sério? que foi? Ele disse, lê para mim. Eu não sei ler. Nossa. Uau. Como É. emociona mesmo. Se tocou com o que ele viu, né? Não necessariamente. Isso aí Incrível. a gente arrepia, né? É. Me conta aqui, qual foi o lugar do mundo que mais surpreendeu vocês? Seja pela beleza, seja pela ousadia, um lugar que você fala assim, nossa, uau. Bom, Bem, Ricardo. olha, é difícil dizer que cada um tem uma coisa, né? Menos o que me levou a Barcelona foi as obras de Gaudí. Né? Se você Eu ia falar, falar se você Barcelona. falar que é, se vocês falarem que é Barcelona, nós vamos começar a sentar aqui e tricotar, porque é um lugar que eu já fui 9 vezes. 9, Sim. meu Deus. Vou quantas vezes o meu dinheiro Incrível. puder me levar. E eu falo, é o meu lugar no mundo. Eu, nos meus 50 anos, eu e um grupo de amigos, fiz questão de passar meu aniversário de 50 anos lá, porque, não sei, pode ser coisa de outras vidas, mas eu chego lá. Agora, se vocês estão falando que é o mesmo lugar, tem uma sintonia aqui. Algo especial. Eu citei Barcelona, inclusive, porque estamos junto de uma arquiteta. Eu já leu meus Mas pensamentos. o tem muitos México foi uma coisa impressionante na minha vida, que eu cheguei, isso de procurar assim, culturas diferentes, embora o que eu procurei lá já tinha marcante na minha infância, que era a arte pré-colombiana. Sim. Né? Lá no Pará tem a Marajoara, Tapajônica e uma série de outras. E ao chegar ao México, uma das minhas experiências foi ir ao Museu Nacional de Antropologia. Que é lindo, né? Uau. E cheguei quando iniciou a visita, abriu as portas, eu entrei, a primeira peça com que eu me deparei, eu arrepiei totalmente, até as canelas. E me afastei, e foi normalizando, aproximei da segunda,
a mesma coisa. E assim sucessivamente, Uau! assim, até que um momento bateram no meu ombro e disseram, Tava na hora de desculpe, precisamos Fechar o museu. Uau, você perdeu a noção do tempo total. Eu saí daquele negócio, ficou só eu e as obras, igual como fica na minha criação, né? Que legal. Então eu fui para lá para onde eu estava hospedado, impressionado com aquela situação e disse, olha, não sei, não posso comprovar o motivo disso. Para quem acredita, que seja vidas passadas, provavelmente. Sim. Mas eu sei que a partir de agora eu não vou mais fazer a universidade, eu vou fazer um estudo, eu pretendia fazer arquitetura. Olha. E até hoje eu sou apaixonado pela arquitetura. Mas eu disse, olha, a partir de agora eu vou fazer um estudo, vou me debruçar sobre a geometria e a matemática e fazer um estudo que não sei em que vai dar, tridimensional, mas que seja uma lapidação para o meu ser, como uma terapia, e, no mesmo tempo, um bálsamo, né? Um alimento para o espírito Interessante. de todos. Né? Numa viagem, você encontrar sua vocação, assim. Fiquei 7 anos, basicamente clausurado. Meus amigos falavam, o Ricardo pirou. O Ricardo agora só fica em casa ouvindo música e cortando, dobrando couro. O início foi couro, a sola, né? Partindo do plano, né, para 3 dimensões. Bacana. E 7 anos. Início, 7 anos. Uau! E você, Ana, qual é esse lugar? É Barcelona então, mesmo? Barcelona é incrível. Tem vários lugares. Eu acho que cada lugar te toca de uma forma diferente, né? Eu gosto muito também de Milão. Acho que é um polo, né? Um centro aí, que a gente vê muita coisa. Essa parte de decoração de interiores, né? Estive lá no final do ano passado. Tem até uma marca, uma loja que me marcou bastante, que é da Edra, que tem várias obras dos irmãos Campana e coisas incríveis. Então, assim, isso, né? Mas cada lugar é difícil escolher um lugar, né? Tem um ingrediente. Tem um ingrediente. E não é só para o exterior. No Brasil, sim. o Brasil é riquíssimo. Verdade. Exatamente. A gente tem que olhar internamente também. Lá, sem puxar sardinha para lá para o Pará, pode puxar, porque a culinária muito exótica, tudo ali é indígena, genuinamente, né? Indígena. Indígena, brasileira, e a imponência da natureza, né? Que é até inspiração, uma das inspirações para a minha criação, né? Rios que a gente não enxerga outra margem. Sim, né? Eu tive... Árvores, tudo uma coisa eu tive na Amazônia ano retrasado, pela primeira vez, eu fiz, né, o Hotel Selva, eu fiquei assim... É o que você falou, é de ficar perplexo, né? De tirar o fôlego mesmo, tamanha beleza, né? Os aquela questão da natureza. Nossa, aquilo ali então, pelo amor de Deus. Eu amo. Ana, eu vi que o seu escritório tem um braço voltado para a parte litorânea, né? Você tem essa questão aqui que é residências, as clínicas médicas, mas você tem um quê aí para a parte litorânea? Conta essa história, o que é isso? Isso veio... Eu gostei que você falou que seu lugar no mundo é Barcelona, né? Eu acho que meu lugar no mundo é aqui mesmo, no Brasil, em Búzios. Meu marido tem uma casa lá há muitos anos, e a gente frequenta, e eu sou apaixonada. E então eu comecei a fazer alguns projetos para lá, né, de casas, e me apaixonei por isso, porque tudo que envolve mar, enfim, a gente gosta muito de velejar então isso me encanta. Então eu fui para esse viés de fazer projetos também de casas litorâneas, então tem um braço do escritório dedicado a isso, surgiu daí. E litorâneo você tem eu vou pegar um gancho aqui que eu preciso falar isso. Litorâneo você tem muita preocupação de mobiliário também, que ficar em área externa, né? Exatamente. E você sabe que esse mobiliário aqui é de um parceirão meu, né? Ah, é? Que emprestou. Você conhece a Tessaro, já ouviu falar? Sim. Tessaro, ela tem esse viés de móveis de área externa, né? Sim. E a Tessaro, obrigado aí ao Luciano e à Raquel, parceiraços nossos que montaram aqui o nosso cenário. E você tem que ter esse cuidado quando você está fazendo coisa no litoral por causa da maresia, né? A gente tem umas limitações, né? Imagino que para obras de arte também, sem né? dúvida. Deve ser um desafio. As pessoas
por falta de conhecimento, né, não é a área delas, geralmente acham que aço é uma coisa só, né? Mas quando se vai fazer uma obra para o litoral, é necessário muito conhecimento em termos de qual a especificação do aço que vai resistir mais à maresia, né? Exatamente. Não apenas o aço, né, mas qualquer material, entre né? outros fatores, assim, quando a gente vai, né, tem uma residência agora assim, em frente à praia, a gente ia colocar tapete, eu falei assim, não, gente, não vai funcionar, vai vir areia, então peraí, vamos mudar, vai juntar, né, não é prático. Então a gente tem que pensar numa série de coisas, né, os materiais, até dos eletrodomésticos, você tem uma limitação, é um pouco diferente, mas me encanta muito. Se você puder, principalmente, usar materiais naturais da região local ali, né, eu vejo muitas casas agora no Preá, e as pessoas usando, né, esse bambu e tudo, então acho que a gente tem que tirar partido da natureza a nosso favor, Sim. né? E na natureza, no litoral, uma coisa que é lindo mesmo é o pôr do sol, né? Nossa. Eu lembro uma vez eu passeando de bicicleta, parei vendo um casal no murinho da casa, olhando o pôr do sol, e eu também estava encantado com aquilo, então puxei conversa com eles, falei, né, mas que coisa linda, né? E eles disseram, olha, nós temos mais de 500 fotos deste local, a gente apreciando o pôr do sol, nenhum igual ao outro. Não é, nunca vai ser, né? Nossa, É incrível mesmo. Verdade. Uma curiosidade, as férias estão se aproximando, tá? Vocês estão naquele processo de escolher qual é o destino que vocês vão para as próximas férias. Quais são os critérios utilizados para essa escolha? Para onde eu irei nas próximas férias? Eu vou colocar o que na balança para decidir? Para mim, eu acho que arquitetura, né? Arquitetura é importante, sempre um lugar bonito, gastronomia e a hospitalidade. Legal né? isso, hein? Hospitalidade. Acho que Porque esses realmente três, tem locais que são meio estranhos, né? É isso que eu acho que me faz até querer voltar para um lugar que eu já fui. E você, Ricardo? Bem, em termos de voltar para um lugar que eu já fui, respeito o caso que tu falaste de Barcelona, mas eu acho que tem tantos lugares incríveis que eu procuro não repetir, É se verdade, for tem possível, muito né? lugar. Mas cada caso é um caso, né? A gente não pode querer generalizar, né? Sim. E é interessante que muitas vezes eu pretendo ir para um local e as circunstâncias me levam para outra. E não é só se deixar levar, mas eu gosto muito, às vezes, de viagens, de ficar no local, assim, tipo... E tenha outras pessoas também que são viajantes e que, às vezes, vão falar de locais que eu não imaginava. E que você pode esticar ali, a viagem. Pegar a dica, né? Albergues, tá aberto, né? Albergues, você tem uma relação com as pessoas, com os hóspedes, né? Isso. Já fui a 57 países, agora não vou chegar nos 60, agora em setembro vou para 59, vou para a Croácia e vou para a Albânia. Eu queria um terceirinho ali para chegar nos 60, mas por que eu estou dizendo isso? Eu também tento não repetir país, né? Às vezes é inevitável, Barcelona é um caso à parte, mas Sim. É verdade. O mundo, eu lembro que, por exemplo, eu tô louco para ir para o Irã. Aí a pessoa, o que você vai fazer no Irã? Aí eu estava vendo uma entrevista da Glória Maria, ela conheceu, né? Já nos deixou, mas conheceu 186 dos 196 países do mundo. E um dia perguntaram para ela assim, qual que é o país mais incrível que você já foi? Ela, o Irã. Eu vou discutir com a Ana Maria, Não, com né? a Glória Maria? Não vou, né? Então eu tô louco para ir para o Irã. E as pessoas dizem, por que você vai para o Irã? Mas é isso, o meu processo de escolha, hoje, né, depois de conhecer tantos países assim, é realmente conhecer um novo país, uma nova cultura, uma nova história, porque é isso que vai nos complementando. Eu estava uma das vezes no Chile e descendo para o sul, já estava em Chiloé, um encanto. Sim. E pretendia chegar à Patagônia. Então, numa conversa com outros viajantes, disseram-me, olha, você vai para a Patagônia muito melhor pela Argentina.
sem menosprezar o trajeto do Chile, evidente, né? O que é que eu fiz? Fui para o Atacama, para o norte. Ó, E, nossa, fantástico, não arrependo um minuto, um segundo da experiência, né? E assim as e coisas. você vai se surpreendendo, né? Sem muita programação, né? Eu tenho já há algum tempo a vontade de ir à Colômbia. Eu gosto demais de conhecer os Andes, já fui até a Venezuela, tudo Peru, Chile, Argentina, tudo. E tenho vontade à Colômbia. E o outro local que tenho muita vontade, que eu falo de locais mais exóticos, é Marrocos. Porque a minha avó paterna era marroquina. E o meu avô, primo de primeiro grau dela, era descendente, era filho de marroquinos, né? Judeus sefaraditas que fugiram da Península Ibérica, né? E foram para a África. Legal. E então eu tenho uma vontade eu muito passei o grande. Réveillon lá na Colômbia. Esse Réveillon eu passei lá. Cartagena é incrível. Quer dizer, Colômbia não posso falar Colômbia, né? Eu fui para Cartagena e fui para San Andrés. Cartagena é incrível, um calor infernal, mas muito legal. E o Marrocos eu também já estive. Então, assim, vá. Que vale a pena os dois. Vale a pena os dois. Ah, legal. Eu ia perguntar aqui sobre essa questão, né? Se vocês gostam de viagem mais programada ou mais livre, mas eu já entendi que é a mais livre mesmo. É engraçado você falar. E eu gosto também um pouco da gente, às vezes, não ir naqueles modismos, né? Quando você vê que tá todo mundo indo para um lugar, é bom você ir no oposto, né? Que é um lugar mais tranquilo. Eu não gosto de lugar muito cheio. No que os guias não mostram, né? Eu ainda ouso uma coisa que uma grande parte não faz. Eu gosto de pegar o transporte popular mesmo e não assim no ônibus de turismo, aquela coisa tudo assim, excursão, né? E, nossa, e já tive assim, tantas experiências interessantes. Indo para Chiloé mesmo, eu fui numa jardineirazinha, assim como quando eu fui para San Juan Teotihuacan, no México, numa jardineirazinha que o povo utiliza, né? Um determinado momento eu perdi meu óculos, porque eu tirei, que meu filho falou para eu passar o protetor solar, que nós íamos para... Não, Chiloé. Desculpa, você falou lá para o Parque Nacional. E nisso aí, quando eu dei conta que eu tinha perdido o meu óculos, o motorista parou, voltou 9 quilômetros para pegar, ver se tinha caído aonde tinha descido a última pessoa, porque nós já tínhamos vasculhado o ônibus todo e não estava lá. Né? E todo mundo desceu do ônibus e ele saiu por uma estrada secundária. Daqui a pouco ele voltou buzinando e balançando o óculos. E quando me entregaram, todo mundo aplaudiu, parece que era um evento. Foi. Nossa, isso aí não tem preço. Não tem preço. E olha, eram pessoas que podiam pegar, reclamar tudo assim, nossa, eu tenho horário a cumprir, eu tinha que chegar, mas não, todo mundo parece que ficou feliz como se... solidarizou. Essa solidariedade faz muita diferença. E isso também depende muito do local. Lá, porque dependendo do local, isso não iria acontecer. São Juan Teotihuacan, né? Eu peguei uma jardineira também, cheguei lá antes do sol nascer, subi a pirâmide do sol e é uma experiência impressionante mesmo. Parece que eu sentia, pode ser que é coisa doideira de artista, mas eu sentia, parece assim, a presença. Energia. A energia é uma coisa incrível. Quando começou a chegar os ônibus de turismo e começaram a subir as pessoas lá, os turistas, aquilo sumiu. Parece que aí ficou só mesmo a parte do turismo mesmo. A matéria. Lá não pode subir mais, acredita? Não pode, não. A primeira vez que eu fui em Teotihuacan, eu subi também. Sim. Só do sol, né? Da lua não podia. E agora eu fui em abril do ano passado de novo. Palma não. Sim. Preservar também. Eu queria falar um pouquinho de BH. Leigo que eu sou, às vezes eu tenho uma impressão de que as construtoras de Belo Horizonte, assim, não estão muito ligadas nesse negócio de fazer, sei lá, um prédio que tenha um design X, de investir numa obra de arte para colocar ali. Né? Eu não sei se isso é algo... Eu quero que vocês ou confirmem ou me desmintam. Vocês têm essa sensação de que também
que aqui a coisa é muito comercial, gastar o menos possível para subir os apartamentos e vamos vender e seja lá o que for? Eu vim para cá conversando com Cíntia a respeito disso, né? Ela falando que se eu tivesse feito arquitetura, né? O que eu poderia Que você criar, faria criar? e eu falei e tudo. Tem que pensar que não é só o que a gente quer, Exato. mas tem isso. Eu contei para ela a tá história melhorando. de um amigo meu que ele era condomínios, e que ele queria fazer uma coisa que desse mais lazer para os proprietários, para os moradores. E eles falaram, não, nós temos que aproveitar aqui o máximo de lotes possível, né? Até que ele teve condições de fazer por conta própria. E fez um condomínio que hoje em dia é muito mais valorizado do que os demais, porque ele se preocupou com o lazer dos É o moradores. pensamento do curto prazo, né, Ricardo? Que a pessoa quer gastar o mínimo possível, mas não vai saber, lá na frente não vai ter valor agregado e, consequentemente, o preço vai ser menor do que se ele tivesse investido um pouco mais para o produto final. É isso? Né? E poucas vezes você vê, Niemeyer é um dos arquitetos mais conhecidos aqui internacionalmente, aqui nosso brasileiro, né? E as obras dele, ele não se preocupava tanto assim do que, isso aqui é melhor se eu fizer aqui tudo quadrado, Ele seguia a intuição vai dele, né? vai Seguir a pegar. intuição, ele seguia a Eu intuição. acho que essa questão das construtoras que você falou tem um pouco também ligação com o mercado, né, que a gente está inserido. Então, assim, o mineiro, ele ainda é um pouco mais tradicional. Claro que isso tem mudado, né, isso está mudando mesmo, mas acho que as construtoras, elas ficam, assim, com um receio também de ousar demais. Por causa porque eu isso ia acho ser que minha próxima pergunta. Eu ia saber se isso também faz Tem a parte ver do com- comportamento do consumidor. Então, você acha Eu que acho sim? que sim, eles assim, priorizam às vezes uma segurança, né, para ter certeza que no empreendimento vai funcionar, mas isso está mudando, sabe? Eu acho Que bom. que gradualmente isso está acontecendo sim. A gente vê, né? Às vezes tem algumas coisas mais ousadas Mais acontecendo, ousadas, mas exato. o nosso Skyline não é o mais ousado do mundo, né, gente? Vamos combinar aqui. Verdade, Poderia ser um pouco mais, né? um pouco mais, é verdade. Gente, nós estamos chegando ao final. Me conta uma coisa, a profissão de vocês está muito ligada à estética, né? No dia a dia de vocês conseguem se desassociar dessa estética ou tudo tem que ter perfeição, tudo tem que ser milimetricamente calculado, estética, não sei o quê, como é que é? Eu consigo. Consegue? Senão a gente pira, né? Então, assim, eu mesmo, né, em casa, assim, eu não sou perfeccionista. Não, né? Como eu sou nos meus projetos, com meus clientes. Eu acho que se a gente ficar muito apegado a tudo muito certinho, a gente vai pirando. vai né? pirando. Mas, como é que O você, caso, sua percepção? uma dos mestres que eu admiro, Picasso, bem, o que eu mais admiro de todos, depois de Deus, é evidente que é o maior criador, para quem não é ateu, né? É Leonardo da Vinci. Sim. Mas Picasso, ele fala que passou 50 anos para aprender a pintar como um profissional. Eu não digo não só pintar, mas também esculpir. Sim. Ele tem esculturas fantásticas. Mas passou o resto da vida, ele viveu 90 e poucos anos, né? Para reaprender a pintar como uma criança. Olha, E a criança não tem a perfeição, Sim. tem a Exato. espontaneidade, a originalidade, Exato. né? A sua expressão pura, não a cópia, tudo uma coisa assim, não é? Tem um outro, o nome eu não gravo quase não, eu sou assim mas também. que ele já tinha uma habilidade tal que ele fazia o círculo perfeito com a mão livre. O que ele fez? Ele passou a fazer com a esquerda para não Pra ficar não aquela ficar tão coisa, perfeito. parece um lance de computador, né? Sim. Os neoconcretistas, Espontâneo, né, às vezes. procuraram tudo colocar emoção, que corrige a regra, né? Essa questão da simetria, da perfeição é muito subjetiva. Por exemplo, nós não somos simétricos, né? E a beleza nossa também. Bom, isso eu estou vendendo peixe igual eu comprei. Eu já ouvi, a nossa beleza está exatamente de não sermos simétricos, né? Então a simetria, para certas ocasiões, ela faz toda a diferença e para outras também não ser
simétrica e não ser tão perfeita, que é o bacana, né? Exato. É. E para a gente também não ficar tão preso ali e perder a espontaneidade. Então, eu acho que a gente tem que se permitir relaxar um pouco, né? Para poder Certo. criar coisas novas e não ficar Ainda mais nesse muito nosso engessado. mundão, né? Que hoje nossa, é tudo o tão... conceito de belo muito definido, né? Isso pode ser muito mais amplo. E levar em conta também o que Krishnamurti, um grande pensador indiano que viveu na Inglaterra, né? Ele disse, que me marcou muito, toda verdade, quando repetida, torna-se uma mentira, né? Então, o que é verdade para um ou para vários, não quer dizer que tenha que ser aquilo que possa massificar, que tenha que generalizar, né? A Cada um tem unanimidade sua é burra, verdade. não é? É. Exato. Já dizia que a unanimidade é burra. Ó, pergunta bem direta. Ricardo, qual a escultura que você não fez que você gostaria de ter assinado ela? Olha, eu tenho em casa uma que eu não sei, não dá para explicar assim bem, uma fitazinha mesmo, e que isso eu comprei industrializado. E é uma peça fantástica que não dá para explicar. Parece que são várias argolas, mas o sujeito teve a genialidade de fazer um simples movimento na hora de soldar para essa fita virar vários arcos, que é impressionante. Se pega ela, dá uma batida, ela cria uma forma que é difícil de explicar. E para completar, você coloca no braço e ela roda, gira com movimento, uma coisa fantástica mesmo, é uma coisa, parece uma mágica. Eu vou tirar a prova dos 9. Você está olhando pelo seu olhar de artista. É isso mesmo, Cíntia? Você conhece essa obra? Conheço. É isso mesmo? É isso mesmo. É fantástico. E você, Ana, qual é o projeto que não é seu, mas que você gostaria de ter assinado? Eu estou falando, né, aquela coisa assim, da admiração de uma coisa de outra pessoa. Isso, uma obra que, né, uma arquitetura que eu admiro muito é a Casa de Vidro da Alina Bobardi, em São Paulo. Está até aberto a visitação no Morumbi. E é uma casa com panos de vidro em volta da mata, então assim, no meio da natureza. Então eu acho que assim, como eu gosto muito dessas coisas, né, natureza, e ela está entrando dentro do ambiente, do interior também, né, pelos panos de vidro, isso realmente é um projeto que eu adoraria. Ter com sido certeza, concebido por você, com né? certeza, eu me inspiro, né? Eu abono isso, realmente é fantástico. Não é? É incrível, realmente. Pessoal, a minha última pergunta já foi respondida, mas eu vou frisá-la porque tem a ver com o nome que eu escolhi para o meu programa, né? O Marco no Mapa, ele tem uma dualidade aí, né? Que fala um pouquinho de mim, do meu nome Marco, e da questão de marcar lugares no mapa, né? Então eu ia finalizar perguntando qual é o marco no mapa de vocês, ou seja, qual é o lugar de vocês no mundo. Eu vou arriscar... Barcelona e México ou não? Você vai falar escolher um é difícil, né? Eu escolho Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Estou 60 e poucos anos daqui. Com toda a propriedade, né? Esse é o Belo Horizonte. Belo Horizonte. Olha, incrível, né? Eu acho que Belo Horizonte com certeza também, Búzios, Barcelona, pode escolher 3? Pode deixar. Vamos liberar os 3 então. Eu falei isso pelo fato de que eu estou há 60 anos aqui, mas realmente, se começar a pensar, cada lugar tem seu encanto. Cada Milão, lugar tem seu encanto. Escolher 4. Essa é a brincadeira só para não perder o gancho do nome. Olha, não tenho palavras para agradecer a disponibilidade do tempo de vocês estar aqui comigo. A gente sabe como a vida é corrida e como é difícil. Hoje, né, tem gente aqui que está viajando depois daqui. A Ana também estava cheia de compromisso. Então, o fato de vocês estarem aqui é muito... eu fico muito lisonjeado com isso. Espero que vocês tenham também gostado de estar aqui. Obrigado demais. E pessoal, a gente encerra aqui. Obrigado por vocês também estarem aqui assistindo. Foi incrível. Eu falei no começo e agora eu confirmei. Foi incrível, não foi? Obrigado e até o próximo programa Marco no Mapa.